Olá, meus amigos, alunos e alunas do curso de Direito Empresarial, da disciplina de Direito Empresarial, do curso de Ciências Contábeis e Administração de Empresa, do período matutino. Na quarta-feira nós não tivemos a possibilidade de nos encontrarmos, porque os alunos resolveram não comparecer. Eu estava lá, fiquei até as 9h30 na sala. Mas, por uma questão de consciência, a pedido dos coordenadores, professor Neuri e professor Alex, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para dar uma canjinha aí para os alunos, porque vocês não tiveram essa aula. E os outros alunos da noite tiveram essa aula aqui. Trata-se do assunto das pessoas jurídicas, apesar de que eu coloquei isso lá no nosso diário. Você deve ter visto, e aí você teria que dar teria dado uma olhada lá nas pessoas jurídicas. Mas vamos aqui dar uma rapidinha, uma explicação geral pelo conteúdo que a gente vai da nossa apostila até a página 21 ou 22, se não me engano aqui. Até um pedacinho da página 22, tá? Então, pessoas jurídicas no direito empresarial, no direito civil brasileiro, né? Nós falamos de direito civil, nós temos as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado. As de direito público, como está na página 18 aí da apostila, são as pessoas jurídicas as de direito público, né? Elas estão atreladas ao governo, então são divididas também em direito público externo e interno. O externo, que diz respeito a outros estados, como França, estados estrangeiros, né? França, Inglaterra, Argentina, etc. E algumas instituições, como a ONU, a FAO, o OEA, não é? E o interno, né, são instituições ligadas ao nosso governo brasileiro, que pode ser a União, o Estado ou município. Por exemplo, autarquias como o INSS, né, INPI e assim por diante. Então, essas são as pessoas de direito público. As de direito privado, elas são divididas pelo Código Civil em três tipos aqui, que nós temos aí na apostila. Vocês com certeza já devem ter visto, né? Estão aí na nossa apostila o artigo 53, o artigo 62 e o artigo 981 do Código Civil. Eu estou dizendo que vocês já devem ter visto porque passei essa incumbência para vocês no nosso plano de diário de classe. Veja, no artigo 53 do Código Civil, nós temos a definição, na verdade é bem uma definição mesmo, né? Uma espécie de conceito dado pelo legislador do que tange às associações. Então, lá no artigo 53, diz assim, associações. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Então, a primeira coisa que nós devemos pensar, as pessoas jurídicas de direito privado no Brasil que não têm fins econômicos podem ser associações. Então, as pessoas se associam, mas não para fins econômicos, ou seja, não visam lucro. É atividade sem fins lucrativos, tá certo? Já é diferente da sociedade aqui, que a gente vai ver que lá tem fins lucrativos. Agora, vamos ver a fundação. A fundação está no artigo 62, aliás, aqui do Código Civil. Isso também está na apostila, vocês podem ver depois aí. Mas está escrito assim, artigo 62 do Código Civil. Para criar uma fundação, o seu fundador fará por escritura pública ou testamento dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de utilizá-la, de administrá-la. Então vejam, se aqui nas associações as pessoas se reúnem para fins não econômicos, pode ser qualquer fim, filantropia, como o caso da criança aqui em Maringá, por exemplo, não é? Associação cultural, como é o caso do ACEMA, o clube de Maringá também, aqui dos japoneses, né? Se as associações são a união de pessoas, né, para fins não econômicos, a fundação está atrelada a outra coisa. O fundador doa os seus bens. Vejam,
dotação especial de bens livres. Dota, dá um dote, faz uma dotação, vai lá no cartório e fala, ó, quero doar meus bens para criar uma fundação. Se ele fizer isso, ele pode fazer para alguns fins. Olha, parágrafo único do próprio artigo 62. A fundação somente poderá se constituir para fins religiosos, morais, culturais ou de assistência. Então, as fundações são assim, né? Então, você vê lá a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, FAPESP. É uma fundação, né? É feita para fins culturais, científicos, né? Então, aqui, ó, somente para fins religiosos, morais, culturais e de assistência. Fundação da Criança, por exemplo, de assistência à criança, né? Fundação, antigamente a gente tinha FEBEM, Fundação para o Bem-Estar do Menor, certo? Então, é isso aí, são pessoas jurídicas. Não tem fins lucrativos também, mas é diferente. Agora, quando o fundador institui uma fundação, ele perde totalmente a propriedade dos bens. Nunca mais volta para ele. Se ele resolver desfazer da associação ou da fundação, quem vai assumir essa fundação, essa entidade, será uma outra fundação que tiver o mesmo objetivo, né, o mesmo objeto, ou seja, a mesma atividade. Já as sociedades, como estão aqui previstas no artigo 981, eu vou ler para vocês aqui, ó. Celebram contratos de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para exercício de atividade econômica e partilha entre si dos resultados. Então vejam que diferença. Aqui, ó, as sociedades, o Código Civil está dizendo bem claramente, as pessoas se reúnem para o exercício de atividade econômica, diferentemente das associações e fundações que não têm atividade econômica. E econômica entenda por lucro, tanto que aqui está escrito a partilha entre si dos resultados. O Código Civil foi um pouco cuidadoso porque ele disse a partilha não dos lucros, dos resultados. Porque pode dar lucro e pode dar prejuízo. A gente já até viu isso como um dos elementos de empresa, que é o risco, tá certo? Então, ó, para fins de estudo, o que a gente tem que entender? Nas associações, eu tenho lá finalidade não econômica. E tem um regime jurídico, que também faz parte do nosso estudo aqui, ó. Está na página 19 e na página 20 da apostila aí, na página 21, aliás. Regime jurídico. Fins não econômicos, entenda, não tem lucro. Isso aí. Regime jurídico, entenda o seguinte, como é que eu formo, como é que eu faço, qual é o caminho para eu constituir uma associação, criar uma associação. Então, ó, regime jurídico, estatuto. A associação não é feita, não é realizada, não é fundada através de contrato social, mas sim de estatuto. E veja como que o próprio código, ele é bem claro nisso. Quando ele fala de sociedades, veja o artigo 981, diz assim, celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir. Ou seja, elas se obrigam, criam obrigações. Aqui não, ó. Aqui nas associações é feito um estatuto. O estatuto não é um contrato de obrigações, é uma criação de diversas normas de funcionamento da instituição. Então, o regime jurídico é estatuto. Esse estatuto é aprovado por assembleia, que é a reunião ou a união de todos os associados, ou da maioria. Ela pode se constituir para a administração, como através de conselho e também de diretoria. Já o caso da fundação, olha lá, fins religiosos, morais, culturais e de assistência, né? Assistenciais. Qual é o regime jurídico? Transferência de patrimônio. Vai até o cartório e transfere o patrimônio. Aqui aparece a palavra Ministério Público porque significa o seguinte, o Ministério Público passa a vigiar de que forma esse dinheiro está sendo aplicado. Porque às vezes uma fundação recebe dinheiro de fora, vem dinheiro de outras entidades para trabalhar essa situação aí de administração. Então o Ministério Público é um fiscal dessa lei, ele vem e observa, né, vê como é que está sendo aplicado esse dinheiro.
Pois bem, lá no artigo 966 do Código Civil, a gente começa, então, o direito de empresa brasileiro. Eu já comentei isso com vocês em sala de aula várias vezes. Lá diz assim: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Portanto, aqui está uma questão que a gente já discutiu bastante na classe, na sala ao vivo, né? Lá, que é a questão da atividade organizada, atividade econômica organizada. O que é atividade econômica? A gente já leu ali no código agora há pouco, visa lucro. Então, toda atividade econômica, a palavra econômica nos leva a lucro. E ela é organizada. Por que é organizada? É porque vai os fatores de produção, ou vão os fatores de produção serem agregados aí nessa organização para que seja possível, então, a produção, a circulação de bens ou de serviços. E a gente fala em bens aqui, né, que seria aquela parte mercantil de antigamente, e os serviços, que seria aquela parte civil de antigamente, que agora está tudo unificado, como nós já estudamos em sala. O artigo 966 do Código Civil traz uma exceção para dizer o seguinte: quem não é empregado. Então, não se considera empresário. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística. Então, exceção. Todo empresário é isso aqui, ó. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Nem precisa falar que é visando lucro, porque a palavra econômica já significa isso, ó. Econômica. Significa isso. Atividade econômica é para ter lucro. Agora, eu posso imaginar que alguém vai fazer o exercício de uma atividade intelectual para ter algum ganho, não é? Por exemplo, um professor, um advogado, não é? Enfim, que não seja empregado, mas que monte um negócio, ele poderia ser considerado um empresário. Porém, o código diz que não se considera empresário quem exerce profissão intelectual. O que é uma profissão intelectual? Toda aquela profissão que usa a mente como a matéria-prima, né? Intelectual, como, por exemplo, a ciência, né? A científica. Agora nós estamos aí, dependendo da ciência, para encontrar uma vacina para o coronavírus, por exemplo. A literária, que é esse pessoal que cuida da parte de escrita, né? Quem escreve livro, música, etc., por aí afora, tá? Então, literária. E artística, além de música, você tem a dança, você tem o circo, você tem o teatro, uma série de coisas que podem ser consideradas como atividade intelectual. Essas três atividades, ou melhor, essas três naturezas da atividade intelectual, leva à exceção de empresário pelo Código Civil no seu parágrafo único. Porém, ele criou também uma exceção da exceção. Quando ele diz aqui, ó, salvo se o exercício da profissão contribuir para elemento de empresa. Olha, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. O que é um elemento de empresa? A gente já viu lá um monte de coisa. Então, ó, por exemplo, o capital, quando se coloca capital, nós temos aí um elemento de empresa. O risco que vem junto com o capital, o lucro que se busca junto com o capital e os elementos de produção, né? Os insumos, a tecnologia, né? Tudo isso aí que representa essa questão da atividade econômica organizada. Quando eu coloco todos esses elementos ao meu trabalho, ainda que eu esteja fazendo uma atividade intelectual ou exercendo uma atividade intelectual, estaria então na exceção, não seria considerado empresário, tá certo? O empresário, ele tem obrigatoriedade de registro, e nós vamos ver depois, na sequência aí, que esse registro é feito numa entidade ou num órgão, que é chamado Registro Público das Empresas Mercantis. Aqui a gente pode traduzir como junta comercial, não é? Antigamente era chamado de registro comércio, né? Por quê? Porque aquela palavra comércio, lembra que eu falava do mercantil, né? O conceito antigo. Hoje a gente vai falar, sim, simplesmente de registro de empresas mercantis. Agora,
como condição sine qua non, o empresário exige a capacidade. Capacidade seria a capacidade normal do Código Civil. Uma pessoa tem que ter mais de 18 anos e gozar das suas faculdades mentais para poder exercer a profissão. Aparece uma curiosidade aqui do artigo 977 998 que eu vou dar uma ledinha aqui só para a gente registrar. O artigo 977 diz assim, ó: faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenha casado no regime de comunhão universal de bens ou de separação obrigatória. Então vejam, é possível que um casal possa ser sócio, mas se for casado em comunhão de bens, não pode ser sócio. Se for casado em separação de bens, também não pode ser sócio. Perceberam? É uma curiosidade do Código Civil, que ainda se trabalha muito, apesar do Código Civil ser de 2002, não é? Ainda se trabalha muito essa questão conceitual aqui, qual que é a consequência disso, tá? O artigo 978 traz a outra curiosidade que diz assim: o empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integram o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. Aqui a gente tem que pensar que o legislador trabalhou com a ideia do empresário de natureza civil, o empresário pessoa física e não o empresário pessoa jurídica como nós estudamos na sala. O empresário pessoa física, de repente tem lá a empresa e lá tem um bem que é da empresa, não é do casal. Então, no regime de família, Código Civil, Direito de Família, exige-se que a esposa autorize quando o marido quer vender a casa ou quer vender um terreno. Aqui o Código Civil está dizendo exatamente o contrário. Olha, se for para atividade empresarial, não precisa de nenhuma autorização da esposa, tá certo? Não é que as mulheres começam a perder o mando, não. Elas continuam mandando mais do que nós, certo? Mas o problema todo é que aqui é para uma questão prática. A atividade, às vezes a esposa está viajando e tal, e ele precisa dar andamento na empresa. Muito bem, essas sociedades se classificam em não personificadas e personificadas. As não personificadas estão no artigo 986 do Código Civil. E essas sociedades não personificadas, elas são duas, tá? Nós temos que pensar nelas aqui, que são as sociedades em comum e as sociedades em conta de participação. E as personificadas são várias outras que nós vamos ver na sequência aí. Olha aqui, ó, a sociedade em comum. Vou ler o artigo 986, só para a gente ter uma ideia de como é que o Código Civil trata isso. Enquanto não escritos atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações em formação ou em organização, pelo disposto nesse artigo ou nesse capítulo, observadas as subsidiariamente no que for com ele compatíveis as normas da sociedade simples. Portanto, isso quer dizer o seguinte: uma sociedade que ainda não está regularizada, os atos constitutivos não estão totalmente registrados, ela pode ser considerada uma sociedade em comum. O grande problema disso aqui, gente, está no artigo seguinte aqui, ó. Os sócios nas relações entre si com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. Aí entra o artigo 988 com uma força tremenda. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum. Então veja, os bens e as obrigações sociais, ou seja, aquilo que estiver lá na sociedade, entendeu? É obrigação do sócio também. Então, sociedade em comum é um perigo. É como se você colocasse em risco todos os seus bens particulares, percebe? É isso que
que quer dizer o Código Civil com sociedade em comum. E a sociedade em conta de participação, que está no artigo 991, eu vou dar mais uma lidinha aqui para nós. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo. Ostensivo é o que aparece em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. Então vejam, na verdade, numa sociedade em conta de participação, há um sócio que vê, né, que o mercado vê, ele é ostensivo, ele aparece, e é o participante que fica escondido, ele não precisa aparecer, porque quem aparece e exerce a atividade da empresa, da sociedade, é o sócio ostensivo. Mas essa sociedade não tem nome, não tem nome não, ela não tem personalidade, ó, ela não é personificada. Portanto, mesmo que você registrar o contrato, ela não adquire. Ó. Artigo 986 eu li, né? Artigo 991. Então veja, o 991. A constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade. Você não precisa nem de contrato, na verdade. E o seguinte, 993, diz assim: o contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição do seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade. Ou seja, é um tremendo balaio de gato que é difícil até de você entender como é que isso fica registrado, tá certo? A aula seguinte, na semana que vem, nós vamos estudar aqui essas sociedades personificadas, tá certo? Por enquanto, eu vou mudar aqui para a gente ir um pouquinho na apostila nossa, para a gente entender algumas coisas que estão lá relacionadas a esse estudo nosso, tá certo? Ó, então começou aqui nas pessoas jurídicas, e nós dividimos entre pessoas jurídicas de direito público e privado, externo e interno, associações, fundações e sociedades. As sociedades já são aquelas que têm a ver com o nosso atividade econômica, o nosso lucro, né? Então veja, ó, você tem aí a sua apostila, página 20, ó, tá vendo? Para você estudar pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito privado, tá certo? E depois a gente vai continuando aqui, ó, regime jurídico das pessoas jurídicas, né? Então aqui estão os artigos do Código Civil para você ver, ó, tem aqui vários artigos que você pode dar uma estudadinha aí e entender melhor isso. Regime jurídico de constituição, que é a criação, quando é que você cria? Como é que você cria as associações? Ó, tudo aqui, tá vendo? E depois das sociedades. Aqui fala também da fundação, você vai ver aí que tem alguns... E aqui, ó, os códigos, os artigos do código, não esqueça de dar uma olhadinha. Por exemplo, ó, constituem associações, foi aquele que eu li agora há pouco para vocês. Eu vou fazer uma observação aqui sobre OCIPs. Quando a gente fala em associações, são as pessoas se associando para fins não econômicos. Mas você escuta falar muito em OCIP. OCIP é OCIP, olha aqui, ó, OSCIP. Organizações da sociedade civil de interesse público. Por quê? Às vezes a associação começa a trabalhar, começa a fazer alguma coisa, e mais tarde o governo, o Estado, a prefeitura, o Estado né, do Paraná, São Paulo, etc., ou a União percebe que essa atividade é boa para o povo. Então vira de interesse público. Aí cria-se uma lei lá no município, no estado ou na União, e começa-se a dar fomento, dinheiro para essa pessoa jurídica se organizar melhor ainda, tá certo? Então existe essa variação aí. Aqui está a fundação, tá certo? Na página seguinte, 22, e o regime jurídico também de formação, para a gente entender que quando vai fazer uma fundação, é feito então um estatuto, mas que é escritura pública. Também vem lá da escritura pública, porque sem escritura pública o fundador não consegue transferir os bens. Olha, então para você entender, assim como caminhando para prova ou para concurso, etc e tal, entenda o regime jurídico como sendo o seguinte, ó, para constituir as pessoas jurídicas, você tem quatro modalidades de ações. Primeira dela, contrato social. Isso aí normalmente se faz com essas empresas limitadas, né? Empresas que visam lucro. Estatuto social. Todas as fundações
e todas as associações normalmente têm estatuto social. E uma regra que a gente pode trazer para as sociedades, mesmo com fins lucrativos, é a SA. A sociedade anônima, ela não é regida por contrato social. Pela natureza dela, o regime jurídico é de estatuto social. Por que isso? Porque numa SA, os sócios não têm obrigações entre si. Já numa limitada tem. Os sócios têm obrigações entre si. Por isso que chama-se contrato social. Faz-se o contrato, então o A tem obrigação com o B e vice-versa. Já numa sociedade anônima, você vai lá e compra uma ação e acabou. Você não tem responsabilidade nenhuma com o outro sócio. Tem responsabilidade de pagar a ação que você comprou. E só. Já a escritura pública, pessoal, o que acontece com a escritura pública? Ela serve para criar fundações. Então, toda vez que for fazer uma fundação, cria-se a fundação através de escritura pública para doar os bens. Mas, professor, você falou agora há pouco que a fundação também pode ser regida por estatuto. É que o fundador pode criar um estatuto e dizer quais são as normas que vão administrar a fundação. O próprio artigo lá que a gente leu fala sobre isso. E por fim, o outro regime aqui é de legislação. O que é de legislação? Quando você quer criar uma pessoa jurídica de direito público, ela não é criada nem por contrato social, nem por estatuto, nem por escritura pública. Ela é criada por legislação. Imagine a seguinte situação. Iguatemi aqui é um distrito de Maringá. Se a gente quisesse transformar Iguatemi num município, não dá para a gente fazer um contrato social. Se reúne lá na praça da igreja, vamos assinar aqui e fazer o município de Iguatemi. Não tem condições de fazer isso, certo? Impossível. A lei não permite, a Constituição Federal muito menos. Estatuto social, idem. Não dá para a gente chegar lá, pessoal, vamos criar um estatuto social aqui, constituir o município de Iguatemi, e todo mundo vota, aprovou, está valendo. Não, não existe isso. Escritura pública, também a mesma coisa. Ninguém é dono de Iguatemi ao ponto de chegar num cartório e dizer, transfere esses bens aqui para a gente formar um município. Não tem condições. Então, somente através de uma lei, uma legislação forte que seria criada em nível de Estado, o Estado, que tem 399 municípios, criaria mais um município através de uma lei e daria o nome de Iguatemi. Aí tem todas as consequências e por isso que é difícil se criar um município. Ao contrário, hoje está se pensando em diminuir o número de municípios. Os municípios pequenos, que não têm condições de sobrevivência, né? Não é autonomia, o ganho é menor do que a despesa, tende a acabar. Bom, a gente está explicando aqui contrato social, né? Aqui no item 4.4.2.1, e depois também vai falar um pouquinho aqui de estatuto social, você dá uma lida aí, que é muito importante, e com isso a gente encerra esse período aqui. Na sequência, vamos trabalhar o direito empresarial e vamos trabalhar os tipos de sociedades personificadas, ok? Olha, pessoal, espero que vocês aproveitem esse período de recesso nosso para ficar em paz com Deus, com seus amigos, seus familiares, né? E pensar um pouco, porque por que acontecem essas coisas no mundo? Alguma coisa a gente precisa fazer, nosso comportamento precisa mudar, nós estamos talvez muito interessados, não estou dizendo que você seja, estou dizendo a humanidade como um todo, e aí nós temos que fazer a nossa parte, aqui na nossa casa, fazer a nossa oração, fazer a nossa fé, o nosso entendimento, pensar na nossa intenção, de forma que a gente pense e ajude ao mundo a mudar, tá certo? Espero que isso seja por pouco tempo e amanhã você vai receber a sua aula normal de quarta-feira, tá certo? Na verdade serão duas aulas numa só, porque eu tenho uma aula de segunda e uma aula de terça para a turma noturna e vocês recebem as duas para quarta-feira, tá certo? O que ficou combinado é que cada aula eu terei aí uma tarefinha, vocês vão responder algumas perguntas sobre o conteúdo da aula, de forma que esse cumprimento dessa tarefa sirva como presença para vocês na aula. Vocês vão responder no mesmo dia, tá certo? Então, 8 horas da manhã está aí a tarefa, e aí até os 18 horas do mesmo dia, eu vou dar um prazo maior, vocês poderão fazer a sua tarefinha, tá certo? Fiquem com Deus, paz e bem.